Pessoal, sejam bem-vindos a essa breve apresentação da ferramenta Auxiliar Host, essa ferramenta que eu estou aqui marcando na tela desse computador, e vocês já estão aqui bem familiarizados com esses ícones, né, que são os ícones do sistema host, os principais deles, tá? Que na maioria das vezes nós instalamos nos nossos clientes, tá bom? O objetivo dessa ferramenta Auxiliar Host é tão somente garantir que vocês tenham algumas demandas ainda não atendidas no sistema host através dessa ferramenta. Além do mais, nós estamos com a ideia de estar sempre mantendo ela atualizada, sempre com coisas que o sistema host ainda não tenha, seja fácil de fazer ou relativamente fácil, e que a gente não perca nenhum negócio por conta da ausência daquele recurso, tá? Então, eu vou tentar ser bem rápido aqui nessa apresentação para não ser cansativo para vocês. Bom, então, inicialmente aqui, dê um clique rapidamente, ele aqui já entrou nessa tela, que é a tela contendo essas opções aqui de relatório: produtos com estoque mínimo geral, vendas por cliente rank, romaneio de separação, produtos por validade, orçamentos, pedidos, vendas, ordem de serviço, contas a receber e o inventário fiscal que nós estamos em desenvolvimento nesse exato momento. Eu vou detalhar cada um aqui para vocês entenderem como é que é o funcionamento dessa opção. Alguém pode perguntar, mas produtos com estoque mínimo a gente tem aqui no host. Bom, nós temos no host, mas não com essa riqueza de seleções. De fato, aqui, se você vir aqui em relatórios e vir aqui em produtos, listagem de produtos, você tem aqui uma opção que é o estoque crítico, aqui, ó, e você pode visualizar, mas não tem aquela riqueza de seleções, tá? Aqui, inclusive eu não mostro aqui qual é o estoque crítico do produto, eu não tenho, tá vendo? Então, eu não sei se em matéria de layout aqui algum desses eu tenho como listar aquele estoque mínimo, que é o estoque crítico, né? Então, eu também não tenho todas as seleções que nós temos aqui. Tipo, eu não tenho seção, eu não tenho localização. A seção, por exemplo, para um supermercado, isso é extremamente importante. A localização para quem trabalha com distribuição, que separa a mercadoria para colocar no caminhão, isso aqui é vital. Então, essas informações nós temos aqui no host, nesses campos aqui. Eu vou abrir aqui uma tela, aqui, ó, seção, a localização. Inclusive, a seção que a pessoa coloca aqui, nós transformamos isso através de tabela para justamente facilitar a seleção aqui na hora de puxar o relatório, tá? E disso tudo eu tenho a opção de puxar apenas os relatórios com produtos com estoque mínimo, tá? Então, cliquei aqui no botão de relatórios, ele já lista. Se eu quisesse buscar, eu queria só da marca Generation, então eu clicaria aqui na marca Generation, puxo o relatório, ele só lista os 4 itens da marca Generation, tá? Se eu dissesse, olha, eu quero de todas as marcas apenas os produtos que estão com o estoque mínimo, com produtos em estoque mínimo, aí ele vai mostrar aqui qual é o estoque e qual é o estoque mínimo, para justificar aquilo você sair no relatório. Então, por exemplo, esse produto último aqui, eu tenho 8 no estoque, mas o estoque mínimo dele é 15, por isso que ele listou, tá? Então, é dessa forma que eu tenho esse controle. Claro que se eu quiser todos, eu desmarco e aí ele vai puxar, vai se transformar num relatório de conferência com esses campos que são bastante úteis para fazer filtros, para fazer qualquer convergência, sem falar que aqui a gente tem os mesmos recursos de poder exportar o arquivo para um PDF para depois fazer algum outro trabalho ou para uma planilha de Excel. Bom, seguindo aqui, nós vamos para o ranking de clientes. Não sei quantos vocês já se atentaram, mas no host nós temos um relatório aqui que é muito bacana, que é esse relatório de produto vendido. Esse relatório eu dou uma visão dos produtos que mais venderam. Na verdade, ele sai em ordem do menor para o maior, era até interessante que fosse o contrário, mas não tem. Mas a gente se vira. Só que no cliente não tem esse relatório com a visão do cliente. Isso é muito importante, eu poder mostrar ao nosso usuário quais são os clientes dele que mais venderam em determinado período, ou que mais compraram, né? Então, ele já vem padrão aqui, ordem de valor. Eu tenho aqui os tipos de venda, que eu posso selecionar também. Então, eu vou botar aqui um período maior
e vou mandar selecionar. Aqui ele já mostra aqui, ó, o café Tabajara foi o cliente que, de todas as vendas, ele pegou uma fatia de 24%. Isso aqui é muito importante para quem quer fazer uma gestão mais adequada, uma campanha com o cliente que mais comprou, dar um brinde, enfim. E ele saber quem é o cliente que ele precisa tratar bem, porque, afinal de contas, ele representa 24% de toda a venda da empresa, né? Claro que eu também posso ordenar por ordem de nome de cliente, tá? E aí ele já sai aqui desordenado, mas aqui sai na ordem de nome. E eu também posso selecionar um vendedor específico. Eu só quero saber, eu quero ranquear os clientes do vendedor X. E aí eu vou clicar aqui, ele vai listar aqui em cima o nome do vendedor, que foi Balcão, e aqui só vai listar as vendas daquele vendedor. Poderia também selecionar a cidade, poderia fazer confrontos, tá? Enfim, então é um relatório muito poderoso e vai ajudar bastante na gestão aí dos clientes de vocês. Romaneio de separação. Para quem faz carga, para quem carrega caminhão, faz pedido, altera o pedido, enfim, isso aqui é extremamente importante. Então, aqui eu posso clicar num período que eu queira, vou botar um período maior, posso selecionar uma cidade ou um vendedor específico e mando ele executar, certo? Quando eu faço isso, deixa eu botar um período maior que tem pouca coisa aqui nesse intervalo. Quando eu faço isso, o que acontece? Ele já vai me trazer aqui todos os orçamentos que foram digitados, tá? Eu posso marcar os que eu quero, aqui em cima ele diz como é que eu faço para marcar, e executo aqui em cima. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os produtos que estão dentro desses pedidos, os produtos em comum, e vai agrupar tudo aqui. Então, aqui ele tem todos os produtos agrupados. Então, quando ele lista aqui nesse último item 20 panos de chão flanelado, são todos os panos de chão flanelados que estão em todos esses orçamentos. Isso aqui é vital para a separação, certo? Vocês notem que os layouts dos relatórios eles seguem o padrão da Hotline, justamente para que o seu cliente não pense que está usando um outro sistema. Não é o mesmo sistema, pega na mesma base de dados e no mesmo padrão de apresentação. Esses layouts aqui foram sugeridos pelos próprios clientes de acordo às necessidades que vinham surgindo, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, agora, eu quero só o vendedor tal e eu quero esse orçamento. Quando eu clicar em executar, ele vai mostrar aqui, tá? Os pedidos dentro da cidade que ele selecionou, tá certo? No caso, dentro do vendedor. E todas essas seleções que ele fizer, vai estar mostrando lá na parte superior da tela para ele saber o que é que foi selecionado. Esse relatório aqui, ele é extremamente necessário para a carga do caminhão. Então, a pessoa chegou aqui, puxou o relatório dos orçamentos, aí separou. Olha, esse aqui está pedindo 3, mas eu só tinha 2. Então, ele vai voltar com aquilo ali e vai lá no orçamento, editar para então fazer a importação e transformar isso aqui em venda, seja no DAV ou no NFCE ou NFE, certo? Bom, aí agora nós vamos para produto por validade. Produto por validade, o sistema não tem esse relatório, tá? Assim como também não tem o de Romaneio, os outros aqui que eu separei, que sempre vai estar somente os relatórios que o sistema não tem com esse recurso de detalhamento. Então, eu fui fechar negócio em um supermercado e eles disseram, olha, eu preciso ter um controle de validade dos meus produtos. O sistema é bom, mas eu preciso que tenha isso. Então, que a gente correu aqui e desenvolveu esse relatório, que é um relatório que tem a possibilidade de você selecionar os produtos que estão dentro de uma determinada seleção e que estão para vencer dentro do intervalo que você colocar. Alguém pode estar perguntando, mas lá no host não tem data de validade? Tem. É aqui, ó. Ele tem, na verdade, dias de validade. Eu transformei esses dias em data. Então, você vai botar aqui uma data no formato DDMMAA, ou seja, 2 dígitos por dia e mês e 4 dígitos para o ano. E eu faço a conversão dessa informação em data. Tá? Dessa maneira, o seu usuário chega lá, põe a data dentro desse formato. É óbvio que ele vai sempre botar aqui o que está mais próximo de vencer. Se ele tiver um produto que tiver 2 ou 3 vencimentos, ele vai botar ali sempre o vencimento mais próximo de vencer.
Ele foi lá, puxou o relatório, viu que já acabou, aí ele já vem aqui e põe o próximo vencimento, o segundo mais próximo de vencer, e assim sucessivamente. É um controle simples, fácil e rápido, para também não ficar com muita dificuldade. Eu já usei um sistema que controlava lote, isso e aquilo, mas terminava atrapalhando o usuário. Então aqui é simples, ele botou aqui a data do que está vencendo mais próximo, ele vem aqui, põe o intervalo de data que ele quer, vou botar um intervalo de data maior, porque eu não sei o que é que eu tenho aqui de dados, tá? E aí eu vou executar, tá? Deixa eu tirar essas seleções aqui, que provavelmente elas estão filtrando demais. Pronto. Olha aqui que relatório bacana. Eu mostro aqui a identificação do produto, código de referência, a descrição, código barra, marca, localização, aí vem o estoque, o preço de custo, o preço de venda e a validade. Por que é importante eu botar o preço de custo e o preço de venda? Para ele saber, ó, esse produto aqui está perto de acabar. Então, eu vou chegar e trabalhar um preço promocional com base no meu preço de custo. Ele já sabe, ele precisa saber que ele não pode, no caso desse segundo item aqui, o item custa R$ 25. Ele sabe que ele não pode vender por menos de 13 alguma coisa, porque 13,32 já é o custo dele. Então, ele sabe que aquilo ali já é o mínimo para ele não ter prejuízo, vamos dizer assim, grandes prejuízos, certo? Total de itens e tal. Esse asterisco é porque aqui é os produtos que já estão vencidos. Se eu colocasse aqui um período maior, vou botar aqui até o dia 31/12/2020, vocês vão ver que vai sair produtos sem o asterisco. Olha aqui embaixo, está vendo? Os últimos, que ele lista em ordem cronológica do que está vencendo, para facilitar justamente a apuração. Então, aqui, ó, esses aqui não venceram, então ele não saiu ainda. Então, isso aqui é muito legal. O usuário vai chegar lá no início da semana, eu quero saber o que está vencendo essa semana, ou nas próximas 2 semanas. Ele bota aí o intervalo das 2 semanas e o sistema já vai dar para ele. Ele vai lá e faz uma ação. Ele pode baixar preço, ele pode pegar os produtos e colocar na extremidade da prateleira, no caso de ser um mercadinho. Se for um depósito, ele vai botar os produtos na ponta para quando o separador vier pegar, pega logo aqueles que estão perto de vencer e por aí vai. Tá? Então, um relatório extremamente importante para quem precisa desse controle. Orçamento, pedidos, vendas. Esse relatório, ele serve para duas coisas. Ele serve para mim fazer pesquisas, porque aqui no orçamento, quando eu vou pesquisar, agora nessa última versão, a Hotline até disponibilizou a opção de pesquisar por nome de cliente, tá? Mas ainda não tem uma pesquisa, por exemplo, por vendedor. Isso é muito importante. Não sei quantos de vocês, mas os meus clientes, aqueles que trabalham com vendedor, eles querem, eu queria pesquisar os orçamentos do vendedor X, dentro de um determinado intervalo de data, pedidos pendentes, finalizados, os que já foram vendidos. Lá nós não temos isso, aqui eu tenho, tá? Então, vou botar aqui um período maior para vocês visualizarem, eu vou mandar pesquisar, e o detalhe aqui eu visualizo na tela. Na maioria das vezes, essa pesquisa já vai ser suficiente, eu não preciso nem puxar relatório, que aqui eu já tenho, tem aqui 2 pedidos, 3 orçamentos realmente, do cliente Atmosfera, Wesley e tal, clico aqui em relatório, ele lista, dentro do formato, com as seleções que foram feitas, tudo bonitinho, tá? Então, assim, isso aqui é muito bacana, tá? Se eu quiser, eu quero só finalizado, eu desmarco o pendente, ou eu quero só o que foi vendido, aí ele já desmarca os dois, traz somente os vendidos e por aí vai, certo? Bom, agora eu venho para a ordem de serviço, certo? Ordem de serviço, esse relatório aqui ele é extremamente importante, porque não apenas ele permite que eu liste apenas o serviço, o host ainda não tem essa opção. Se você for no host e lá no relatório de ordem de serviço, você lista tudo. Você não tem a opção de listar apenas o serviço, tá? Então, fica ruim. O usuário não tem essa gestão. Fica bem difícil para quem trabalha com host e usa ordem de serviço. Aqui não, aqui eu tenho a opção de listar somente o serviço de um determinado período, certo? Vou botar aqui um período maior. E vou pesquisar. Aqui ele já listou tudo. Detalhe, aqui eu tenho a opção de pesquisar os serviços de um determinado cliente e tenho como buscar de um determinado técnico, certo? Essas pesquisas, elas servem até para facilitar a identificação de uma ordem de serviço na tela, porque aqui não é só relatório, eu posso puxar relatório, ele vai listar, mas eu também posso só pesquisar aqui na tela e já ser o suficiente, certo? Quando eu listo tudo, vou botar aqui
no relatório, eu já listo tudo que é de produto e do que é de serviço. Eu identifico aqui no layout, tá vendo? Para facilitar. E, além disso, eu tenho a opção de comissionar. Se eu botar aqui 2%, eu quero comissionar só os serviços, e clique em pesquisar, ele vai listar só os serviços e vai comissionar. Mas e se a comissão for diferente? Do técnico X é um, técnico... Beleza, eu clico aqui, ó, técnico A é 2%. Aí eu listo a comissão do técnico A. Aí agora eu vou para o técnico B, que já não é mais 2%, é 3%. Eu executo, está aqui a comissão do técnico B, e assim sucessivamente. Alguém pergunta, por que eu tenho essa opção de tratar desconto? Pelo seguinte, quando o proprietário da loja, ou o gerente, seja lá quem for, a pessoa responsável, concede um desconto, ele pode entender que o técnico não deve ser penalizado naquele desconto, porque afinal de contas o técnico fez o serviço normal. Então ele pode dizer, eu vou abrir mão aqui apenas do meu lucro, vamos dizer assim, uma parte. Então ele chega lá e desmarca isso aqui, e aí ele não vai considerar o desconto na comissão para o técnico. Isso aí vai de cada, por isso que a gente colocou um parâmetro. E por que eu seleciono um produto e serviço? Bom, primeiro porque eu tenho a opção de selecionar e fazer uma apuração independente de ser comissão. E segundo, que quando você importa uma ordem de serviço para um DAV, por exemplo, possa ser que aquele camarada lá, aquela loja, aquele cliente de vocês, eles comissionem o vendedor pelo produto que foi vendido. Então, se comissiona o vendedor, o gerente pode entender que não quer comissionar no produto o técnico. Então, ele desmarca o produto e deixa apenas o serviço, tá? Se ele quiser comissionar o produto também, com alguma comissão, ele deixa marcado. Se for comissão diferente do produto, ele tira só o serviço. Depois ele pega o produto e põe aqui uma comissão só de 1%. Enfim, ele tem todos os recursos que ele possa fazer. E ele tem a opção aqui de selecionar o técnico, o cliente específico, as ordens, as situações das ordens de serviço, e tudo que ele pesquisa aqui, ele pode filtrar, tá? E as seleções serem atendidas. Lembrando que aqui embaixo ele também mostra os totais. Contas a receber, já estou terminando. Contas a receber, eu tenho aqui um recurso muito bacana. Mais uma vez eu vou mostrando aqui no rosto para vocês verem. No financeiro eu tenho aqui o relatório do contas a receber, mas é um relatório que ele não tem algumas seleções. Por exemplo, eu não tenho aqui em lugar nenhum a opção de selecionar vendedor. Não tem, até porque não existe o vendedor nas tabelas do contas a receber. Se você procurar, não tem. Então, isso termina gerando um problema para cliente que trabalha com vendedor. Além do mais, eu só tenho esse intervalo de seleção aqui em cima, que é de vencimento. Então, eu fico um pouco limitado, tá? No auxiliar host, eu tenho a opção de emitir por emissão, selecionando o vencimento ou selecionando até mesmo a data de quitação. Posso selecionar por esses status, e aí onde está o diferencial. Eu posso selecionar uma cidade específica, um cliente específico. Um cliente específico é mais difícil, mas eu coloquei aqui para caso de necessidade. E a cereja do bolo, um vendedor específico. Lembrando que esse relatório ele já quebra por vendedor. Se eu não colocar aqui nenhuma seleção, aqui do lado, ele já vai quebrar por vendedor. Ele mostra aqui para que você rapidamente já consulte o título, mas ele também tem a opção de puxar o relatório, tá? E no relatório eu já mostro quebrando por vendedor, tá? Eu já mostro lá as informações, inclusive o valor dos juros. Isso aqui foi com base nos dados que já estão lá no próprio sistema e também sugestão de cliente. A gente fez uma mescla e colocou as duas coisas, tá? Então ficou bem bacana. Aqui no juros você observa que tem aqui uma observação que é calculada até a data de emissão do relatório. Então ficou muito legal, o relatório ficou muito bacana. E eu posso puxar por emissão, por quitação, vou botar quitação. Eu vou botar aqui tudo que foi quitado nesse intervalo aqui. Manda atualizar, observe que aqui o status já veio só de quitado. Se eu puxar um relatório, só vai estar vindo coisas quitadas. Observe que a data de quitação toda já veio preenchida, tá certo? Bom, pessoal, aqui embaixo tem os totais também, tá? Os valores, para facilitar. E por último, e não menos importante que os demais, e que ainda está no forno, é o inventário fiscal. Eu não vou apresentar ele aqui, mas eu vou falar como é que ele vai funcionar.
ele já estamos mais de 50% dele concluído, tá? E ele vai ser, esse auxiliar rosto já vai ser comercializado com ele inserido, essa versão. Como é que vai ser esse relatório de inventário fiscal? Ele vai mostrar a vocês tudo aquilo que tem em estoque apenas com movimento de documento fiscal, certo? Então, entradas de compra, notas fiscais 55, NFE, NFCE, tudo que for fiscal, ele vai considerar para esse inventário. Aqui eu vou ter uma opção dupla, semelhante aqui ao quanto receber, onde eu tenho uma grid, eu faço pesquisas rápidas aqui e mando pesquisar ele já atrás. Eu vou ter aqui nessa tela uma opção onde eu posso digitar um código, dou um Enter, uma descrição e dou um Enter, e ele já diz, ó, esse produto, o estoque fiscal dele é tanto, tá? E claro, se eu puxar relatório, ele vai puxar aquele layout padrão de um inventário comum, a identificação do produto, o custo dele, o estoque, a multiplicação de um pelo outro, enfim, aquilo que é um inventário padrão que todo mundo já deve saber, certo? Inclusive com base nos layouts do próprio sistema host que tem lá. Só que o diferencial, aqui pegando só o que é movimentação fiscal, certo? Alguém pode perguntar, e se eu, porventura, iniciar um sistema onde já tinha um estoque fiscal, como é que eu faço para inserir esse estoque inicial? Eu coloquei isso aqui, ó, no estoque, em um campo que eu espero que ninguém aqui utilize. Se utilizar, infelizmente, eu não vou ter muito o que fazer, mas eu acho que a maioria aqui não utiliza, se não dizer todos. É aqui, ó, cartório. Até porque a gente não tem perfil ainda, o sistema não tem muito recurso para atender cartório. Mas é aqui, ó, VCR, ou melhor, VRC. Se eu colocar aqui 10 e mandar puxar o inventário desse produto aqui, ele vai pegar 10, aí vai somar todas as notas de compra e as devoluções que eu fiz, tá? Abater todas as NFEs e as NFCEs de venda e vai dar o estoque, tá? O valor do estoque, mas ele sempre parte de 10, certo? Então, esse aqui é o estoque antes de usar o sistema, tá? Então, ele termina sendo para indicar o estoque inicial, como também fazer qualquer correção de estoque inicial, tá? Então, ele vai partir sempre daqui. Então, se você tem um cliente que você começou a trabalhar com ele no início de 2020, então você vai colocar aqui o estoque do final de 2019. Pronto. Ele vai ter as notas fiscais a partir de 2020, mas ele vai iniciar desse estoque aqui, tá certo? Dessa forma, a gente vai ter o inventário fiscal. Tá? Então, assim, gente, encerrou aqui a apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar abrindo um bloco lá para discussão, dúvidas sobre a ferramenta, para depois, então, a gente discutir sobre a questão da comercialização. Como eu falei no início, a ideia é que essa ferramenta seja sempre atualizada, com novos recursos, daquilo que vocês estão sentindo falta, com um atendimento mais rápido, né? Porque a gente sabe que o rosto tem muitas demandas e nem sempre dá para se fazer aquilo que a gente precisa em um tempo mais curto, tá? Então, a ideia dessa ferramenta é essa, a gente ter, óbvio, vocês notaram aqui que nada do que eu faço aqui é gravado no banco de dados do host, é sempre extração de dados, então a gente vai trabalhar com isso. Embora eu não coloquei relatórios auxiliares do host, botei simplesmente auxiliar host, porque possa ser que lá na frente a gente crie sim algum procedimento, algum processo que a gente escreva assim nas tabelas do host, a depender da importância e da necessidade, tá bom? Vou ficando por aqui, a todos um forte abraço.